Imagina você casar com um homem da sua vida, você casa pura, só pra ele, seu primeiro namorado. E depois de 3 meses você acorda na UTI de um hospital e descobre tudo que ele colocou dentro de você por 3 meses. Essa é a história da Hannah e, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui pra vocês. Antes, se alguém perceber e vier perguntar, Aleca, você está cansada, tá com sono? Gente, não sei o que aconteceu comigo hoje. Um sono me invadiu, assim, fora do normal. Estou tomando as minhas vitaminas, mas é isso, não vou deixar de gravar, então qualquer coisa, tá tudo bem. É só uma nuvem aí de sono que eu não sei por que que tá me envolvendo hoje. A Hannah nasceu no Alabama, Estados Unidos, e morava com a mãe, era muito grudada com ela, até ela se formar no ensino médio, completar 18 anos e ir para uma casa morar sozinha. Ela tinha o exemplo de ser uma mulher independente, como a mãe dela, e mudou para esse apartamento em junho de 2017, e foi logo depois que ela conheceu o Brian. O Brian, ele trabalhava com quiropracia, ele tinha 29 anos, ou seja, ele era 11 anos mais velho que ela, já tinha o próprio escritório, se mostrava como um homem independente, seguro, educado, responsável, muito gentil e atencioso, e não teve aquele início de conversa e se conhecer como colegas, depois amigos, ou então de ficar para depois namorar. Foi uma coisa que eles se viram e eles descrevem, os dois, do mesmo jeito, que foi amor à primeira vista. E eles descrevem isso como se estivesse preparando um miojo, sabe? O instantâneo, 3 minutos está pronto. 3 minutos eles não estavam só apaixonados, mas eles entendiam que era um amor para a vida toda. Tanto que no primeiro encontro que o Brian teve já com a Hannah, ele chegou pro amigo dele e falou: Essa é a mulher da minha vida, ela é a certa. E o amigo meio que assustou e falou assim: Calma, né? Ela tem 18 anos, você tá certo disso? É o primeiro encontro de vocês. E aí, depois de uma semana, rolava também aquela coisa: Não, calma, você não sabe o que você quer, ela também não sabe o que ela quer. Faz uma semana e não, eles batiam o martelo de que eles tinham certeza do que queriam e já foram pro vamos ver. E aí eles começaram a namorar em novembro e no dia dos namorados, que se for Valentine, se for não, né, é Valentine Days, é em fevereiro, né? Então foi o quê? Novembro, dezembro, janeiro, no máximo 4, 5 meses eles estavam casando. Antes disso, chegou a notícia de que a Hannah já estava grávida do Brian. Na verdade, tem um erro, né? Ela foi pedida em casamento no Dia dos Namorados, fevereiro. E aí eles casaram em maio de 2018. E o que acontece é que ela já tinha percebido que o Brian sondava um jeitinho conservador. E ela teve inseguranças de pensar, será que eu tô fazendo a coisa certa? E de até ficar muito nervosa antes de casar e no dia do casamento. E algumas amigas e a própria mãe dela, Nicole, que era muito grudada com ela, falou: Olha, se você tá insegura, se você tem dúvidas, você pode simplesmente não casar. Você não está sendo forçada a isso. Mas a Hannah, com a questão de amor à primeira vista, intensidade e ainda está grávida, resolveu ir para o altar e casar com o Brian, mesmo com essas pequenas dúvidas, que já seriam red flags, que a gente tem a todo momento e que às vezes a gente fica engolindo e passando por cima para continuar um relacionamento, né? E aí então ela se mudou para a casa do Brian. Ela fala, né, que ele era um bom marido, que tinha os seus prós e os seus contras. Ela diz que até o primeiro filho nascer foi um campo minado de emoções. Eles discutiam muito, eles eram muito intensos e ela deixa de exemplo
um dia que ela teve dor quando ela estava chegando perto lá de completar os seus 9 meses de gravidez. Começou a sair um líquido vermelho, né? Ela ficou preocupada, foi pro hospital e depois ele chegou lá super bravo, falando que ela não tinha que ter caminhado, que ela não tinha que ter ido até lá, mas ele fez isso de uma forma muito agressiva, a ponto das enfermeiras perguntarem para ela se estava tudo bem, que se ela precisasse de ajuda era só falar aquela palavra que elas poderiam resolver. Então todo mundo ali viu ele como um cara tóxico, se é que a gente pode falar assim. E mesmo assim, ela minimizava esses problemas que já eram grandes alertas para ficar dentro da relação. Ou então porque ela não enxergava realmente como as pessoas de fora estavam enxergando. Vocês vão perceber que o Brian, ele é totalmente possessivo, controlador e manipulador. Só que ele não se apresenta assim no início e nem no meio disso. Aos poucos ele vai colocando pontos de controle e dominação, mas sempre envolvendo ela como um bom marido, fazendo de tudo, trazendo um lado positivo para que ela não enxergue a parte negativa. Então, quando ela menos percebe, ela não tem nenhum trabalho. Ela tá só cuidando do filho. Em algumas notícias eu vi que ela era esteticista e trabalhava com isso, mas depois que ela casou, ela simplesmente parou de fazer tudo e ele chegou até a deletar as redes sociais da Hannah. Paralelo a isso, ele conseguiu afastar a Hannah não só dos amigos, como da mãe. A mãe era super amiga dela. E eu não sei como é que ele fez a ponto de falar que a mãe falava que a Hannah estava muito mal arrumada, não estava usando maquiagem, enfim, né? Não estava tendo um bom casamento, não estava sendo uma boa esposa. Não sei como é que ele plantou isso na cabeça da Hannah, mas aos poucos a mãe não tinha mais tanto contato com a filha, porque quando ele estava lá, a coisa não ia para um lado muito bom, o clima não ficava legal. Um dia, no meio desses conflitos, ela diz então que o casal começou a se dar bem, né? Que ele chegou para ela, olhou nos olhos dela e falou: Hannah, eu tô aqui com você, eu sou seu fã, eu tô aqui para te apoiar. E aí ela falou que tava com ele, que tava lá para ele, que queria construir algo com ele, que ia fazer isso pela família, enfim. Eles fizeram as pazes ali, né? Deram uma trégua das discussões e foi aí que veio então o segundo filho. Tem uma outra questão que pode ter pegado muito para Hannah também, é que ele foi o primeiro namorado dela, ela nunca teve nenhum outro homem antes. Então, é como se, né, ela casou, não casou pura, mas se entregou só para ele e agora tinha filhos. Então, manter isso também vem daquela ideia, né, social e do patriarcado de que, vamos ficar juntos para sempre, nós temos um filho, como é que vai ser, né? Esse filho, mãe solteira, então tudo isso deve ter pesado também na balança para ela ter engolido essas primeiras red flags. O casal deu uma trégua, tava tudo bem, até um filhinho deles praticamente completar 2 anos. O que aconteceu foi que o Brian, ele ali, né, como era, trabalhava com quiropracia, tinha a clínica dele, então era como se ele fosse um médico geral para Hannah. E ele avisou ela que ela deveria tomar ali uns multivitamínicos para fortalecer e tal, e que ele faria isso na própria clínica dele e entregaria para ela. A gente tem um momento de uma cena das poucas que a Hannah lembra. Tava com dor, né, de cabeça, e aí ele falou para ela tomar então essas cápsulas de vitamina e ela não estava conseguindo engolir, né? E aí ele ficou bravo, bem agressivo e falou que ela teria que tomar porque era pro bem dela. E assim, vitamina era uma coisa que tudo bem você não tomar tudo um dia, né? Ela poderia tomar quando acordasse, mas ele ficou assim, forçou praticamente que ela tinha
que cuidar daquilo e tomar aquilo quando ele desce. Passou, né? Vamos dar uma pausa aí para a gente entender até onde isso vai chegar. Em janeiro de 2022, então, a Hannah começa a passar mal e aí para o pronto-socorro direto. Nisso a gente já tá na época do... Então, ela tem 2 filhos, um menino de 4 e uma menina de 2. E aí ela vai ficando tão mal, dores, náuseas, fraquezas, a ponto dela não comparecer na festa da própria filhinha dela de 2 anos. E na casa dela, porque o que acontece? O Brian, ele se diz médico, entendedor de tudo, ele tá cuidando dela, então ela raramente vai até o médico mesmo entender o que está acontecendo, porque ele começa a podar isso também. E ela vai ficando tão fraca que para ela cuidar das crianças e fazer os afazeres da casa, ela pega uma cadeira do escritório que tem rodinhas e ela faz tudo sentada nessa cadeira, porque ela não tem forças para ficar de pé. E aí a mãe ficava tentando ter contato com a filha, o que ela fazia? Ela ia tentar ver a filha no horário que o Brian estava trabalhando, para não se encontrar com ele, porque ele só tinha um lado negativo da mãe e influenciava muito a Hannah nisso. Até que a Hannah começa a ficar mal, né? E a mãe pergunta, você tá bem e tal? Ela, tô mal, mas vai passar, e passa, realmente passa. Só que aos poucos isso vai piorando, se aprofundando, e aí não vai mais passando e vai virando uma dor forte no estômago. Ela vai perdendo muito peso, vai ficando irreconhecível. E aí no dia 18 de janeiro de 2022, ela tá conversando com a mãe numa ligação. E a mãe percebe ali que tem alguma coisa errada, mesmo depois de desligar, começa a ligar e mandar mensagem. E aí a Hannah só dá um suspiro, a mãe percebe que ela tá muito mal. E ela pergunta para a mãe se ela pode levar ela no hospital. E nisso o Brian não está lá, ele está trabalhando na clínica, porque ele não deixava ela ir para o hospital já nessa época de jeito algum. E aí a mãe pega o carro, leva ela e eles fazem gravações, vídeos, né, os médicos, e entendem ali que ela tá muito mal. Só que eles não sabem do que, eles começam até a desconfiar de um tumor, de alguma coisa muito grave, pelo estado que ela tá. Ela tá totalmente amarela, esquelética, sem força e com dores muito fortes. E aí, né, chegam pra mãe e perguntam, ela mora com você? Porque nesse estado que ela tá, ela parece que ela tá com fome, porque ela tá pele e osso. E aí a Hannah começa a ter convulsão. E eles falam que ela tem poucas horas de vida. E a mãe fica desesperada porque estava sem o contato, estava só a distância com a filha. E eles começam a questionar, nossa, mas ela mora com quem que não viu isso? Ela tem 2 filhos, ela é casada, e começam ali a investigar o que está acontecendo, mas com uma esperança mínima de conseguir salvar a Hannah. E aí a convulsão ela é tão grave que a Hannah perde a consciência. Já por 2 horas que a mãe tá lá no hospital, então o nome da mãe é Nicole, acho que eu não falei pra vocês. A Nicole manda mensagem pro Brian, olha, a Hannah tá mal, tá no hospital, se ela não te mandar, não te responder mensagem é isso e tal. E o Brian não responde à mãe. E ela explica que ele foi assim durante todo o casamento, tá? Ele nunca teve contato com ela, nunca respondeu uma mensagem, ela nunca viu ele, nunca teve nenhum tipo de confraternização ou de troca com o próprio genro todo esse tempo aí que a Hannah tá casada com ele. Eles tiveram que induzir um coma, né, nela, porque ela tava com um líquido no cérebro e ela poderia ali perder a vida a qualquer momento. Antes disso, ela ainda acordou quando a mãe deu um beijo na cabeça dela, falou que amava ela, ela respondeu a mãe. E aí depois o Brian foi pra lá, como era a época de pandemia, então só podia entrar uma pessoa por visita, né? E aí ele ainda saiu questionando por que que a Hannah tinha ficado em um estado tão mal do nada quando a mãe dela entrou em contato com ela. Como se aquilo tivesse acontecido em um passe de mágica só por ela estar com a mãe. Depois de 8 dias, então, que a Hannah está internada, os médicos, através de raio-x e de outros exames, descobrem que ela está praticamente lotada de chumbo. O médico usa as palavras, ela tem uma quantidade astronômica
de chumbo dentro do corpo. Eles chegam a falar que o colo dela estava quase com 100% de chumbo, ou seja, não tinha mais espaço para estômago, nada, ao invés de ossos se tinha chumbo. E ali eles confirmam então a tentativa de homicídio, que não tinha como ter acontecido aquilo sem querer, que aquilo estava sendo introduzido pouco a pouco, dia a dia, por 3 meses ou mais. E aí nessa hora todo mundo virou suspeito, o marido, a mãe, quem tivesse contato com ela. Então os médicos, né, eles foram questionar a mãe do que a Hannah se alimentava, porque com certeza o chumbo estava nessa situação. E aí a mãe lembrou de um momento em que a Hannah disse que o Brian dava esses suplementos para ela e a Hannah também confirma para os médicos desses suplementos, mas ela não conecta isso com os chumbos, né? Até porque ela ainda tá muito confusa e tal. E ninguém, na verdade, conecta, né? Quando o investigador chega para conversar com o Brian, óbvio que ele nega, os médicos pedem pro Brian mostrar que vitamina era essa e ele mostra recipientes de vitaminas que você compra sem receita, né? Sendo que ele falava para ela que ele mesmo é que produzia essas vitaminas. Óbvio que ele não mostra essa embalagem e nem essas cápsulas, mas um tipo de vitamina que qualquer um pode comprar aí pela internet ou na farmácia, onde quer que seja. Fica muito claro que é o Brian, né? Era ele que estava o tempo inteiro com ela, só ele poderia estar fazendo esse tipo de maldade, mas não se pode prender ele sem prova alguma. Então, primeiro ele joga para a mãe. Ele fala que com certeza era a mãe que estava sempre com a Hannah e que levava milkshake, tipo a mãe ia para casa da Hannah todos os dias só para dar milkshake para ela e com certeza isso estava no milkshake. Só que a Hannah nega, né, a presença da mãe com esses milkshakes e diz que nunca gostou de milkshake. Então eles começam uma investigação e eles vasculham a casa, a clínica, tudo para achar algum tipo de chumbo ou algum tipo de prova que ligue o Brian a essa ação. Só que, infelizmente, por incrível que pareça, eles não encontram nada em lugar nenhum que possa incriminá-la e servir de prova contra o Brian. Eles não desconfiam da mãe em nenhum momento porque a mãe tá sempre lá, pronta para ajudar, muito preocupada com a Hannah, diferente do Brian, que quando eles explicam, né, pelo raio-x, que dentro dela tava tudo iluminado de chumbo, ele simplesmente começa a não ajudar ou ser aberto ali para que a investigação facilitar, né, que a investigação ache o que realmente aconteceu. Ele se recusa a ajudar. Eles não encontram cápsulas, remédios, chumbo, eles não encontram nada que possa incriminar esse homem. Para dificultar mais ainda, a Hannah não consegue ficar lúcida, né? Eles acham que a Hannah nem vai sobreviver a tudo isso. Então ela começa a falar que viu paredes e tal, começa a falar nada com nada, ou seja, sem uma prova não dá para confirmar nem que ela tomava realmente essas vitaminas dadas pelo Brian. Os médicos simplesmente falam que eles fizeram tudo que eles podiam, que estavam ao alcance deles, já indicando de que a Hannah vai desviver. Só que junto com as enfermeiras e com a mãe, a Hannah começa a cada dia se fortalecer de pouquinho a pouquinho. Ela sempre repete que é em nome dos filhos dela. Por incrível que pareça, a Hannah se cura 100% dessa situação. Então, depois de quase 2 meses, dia 3 de março, a Hannah está de alta para deixar o hospital, viver com a mãe dela e com os filhos e pede o divórcio do Brian. Só que os amigos e a mãe ficam preocupados porque ela ainda mantém o contato com o Brian. E que loucura! Ela chega ao ponto de marcar um encontro, mesmo correndo algum tipo de risco, para conversar com o Brian e entender o que realmente aconteceu. Ela só chora, fica aos prantos e ela não consegue retirar nenhum tipo de explicação do Brian, mas a gente não sabe o que foi conversado entre eles, que a Hannah resolve cancelar o divórcio. Ela começa a repetir que deve ter algum outro tipo de saída
que ele é o pai dos filhos dela, que ele ama ela e as crianças e que ele jamais teria feito isso, que tem que se ter uma outra saída para o que aconteceu com ela. A Hannah, ela ainda estava confusa, com muitos remédios e com a mente desequilibrada, e mesmo assim ela vai encontrar um cara que tinha tudo para ser o cara que tentou desviver ela. Todo mundo ficou chocado com isso, não só com isso, como ela também volta exigindo não só o cancelamento do divórcio, mas que se retire as queixas contra ele e que tudo isso é invenção da Nicole, da mãe dela. E aí então o investigador chega com um documento para ela, pede para ela assinar e ela pergunta o que que é aquilo. Ele fala: olha, isso aqui é porque assim, caso o seu marido venha te desviver, a gente tem a prova de que nós só paramos a investigação, nós só paramos tudo isso porque você exigiu. Aí a Hannah não assina o documento e as investigações continuam. E ela também não coopera, ela coopera de que a investigação continue e o divórcio ela não cancela. Ela faz ali, ela dá a entrada no divórcio, né? A gente entende que é um momento de surto, acontece muito, né, quando a pessoa quer ali perdoar o agressor. Muitas mulheres, né, passam por isso. Nisso, o investigador do caso descobre que o Brian, desde o início do namoro, fazia vários tipos de seguro de vida no nome da Hannah. E que enquanto tá acontecendo tudo isso, ele também fez, que forçou e tentou que ela assinasse outros seguros de vida. Numa somatória total, se a Hannah tivesse desvivido, ele iria receber em torno de 5 milhões de dólares. Mesmo sem todas as provas para incriminá-lo, ele vai preso e é liberado, então, pagando uma fiança de $500 mil e fica ali com a tornozeleira que ele tem que se apresentar, eu acho que toda semana, para a polícia. Então, essa é a primeira vez que ele vai preso e consegue ser solto através do pagamento de fiança. Essa notícia vai para os jornais e o Danny, o empreiteiro, reconhece o Brian e lê sobre toda a situação e liga então para a polícia para entrar em contato com o investigador, porque até que enfim se aparece alguma prova de um início para esse cara ser incriminado, tipo, de vez, né, não poder pagar a fiança. Ele fala que foi contratado então pelo Brian para revestir, né, as paredes da clínica dele de chumbo. Só que quando eles vão ver o material é um chumbo macio. E aí ele mostra que é muito fácil de raspar essa folha de chumbo e ela fica em pedaços, tipo, bem fininhos, que dá tranquilamente para se colocar dentro de uma cápsula. Igual como se fosse raspinha de lápis, né, de apontador. E aí o Danny fala que ele perguntou pro Brian o que se deveria fazer com o resto, né, do chumbo que tava ali, que ele revestiu a clínica, e aí o Brian fala: deixa comigo que eu resolvo isso. Então, depois dessa informação, ele vai a julgamento, né? A própria Hannah agora depõe falando das cápsulas que ela mal conseguia engolir e ele forçava ela a engolir, junto com a informação desse cara, e ele ainda mentindo sobre a questão da mãe dela levar milkshake lá, sendo que ela nunca gostou de milkshake. Se esperam ali que tenha alguma defesa do lado do Brian, já que ele contratou um advogado super de nome, importante, só que não aparece ninguém na parte da defesa. E mesmo não se encontrando as cápsulas que ele fez, todo o envolvimento da história, ele acaba sendo culpado, graças a Deus, né? Se não fosse, seria um absurdo. Ainda reclama de não poder ver os filhos, que ele tá separado dos filhos já há um tempão, desde que se iniciou toda essa parte da história. E a Hannah, ela, aos 22 anos, recebe a notícia de que por toda essa situação, ela não pode mais ter filhos, mas já tem 2. Tem uma parte, né, que ela fala agora já recuperada e tudo, né, que eu acho legal de ler aqui para vocês. Eu peguei um vídeo de depoimento dela, da mãe, da enfermeira, dos médicos, bem recente,
E aí perguntam assim pra ela: quando você olha no espelho e vê a cicatriz da traqueostomia, isso traz de volta aquelas lembranças? E ela diz: sim, traz. Eu só tento não ficar remoendo isso, sabe? E aí perguntam se ela pensou em comunicar aos filhos do que aconteceu, e ela diz que sim, que no momento certo ela vai ser honesta com eles, porque eles, assim como ela, têm o direito de saber toda a verdade. Entre tantas camadas da história, eu deixo uma parte aqui para vocês refletirem. A Hannah, ela foi minguando, tinha um momento que ela não conseguia nem ficar de pé. Se olhando, tem vídeos, né, dela com o celular, se gravando no espelho e tudo, de uma forma que ela tava ali pele e osso. E mesmo com tudo que estava acontecendo na cara dela, ela não conseguia enxergar que o mal vinha do parceiro. Ela relevou os pequenos sinais, chegou nos sinais gigantescos e mesmo passando por tudo isso, ainda entrou em contato com o parceiro que fez tudo isso com ela. Correu o risco de perder a vida novamente, acreditando nesse relacionamento. Fica aqui, né, uma questão para a gente pensar. É bom a gente escutar as pessoas de fora sobre situações da nossa vida, ter pessoas próximas a nós para que nós possamos compartilhar e não ficar só vivendo aquele pouquinho ali do relacionamento, porque a gente acaba fechando os olhos para as outras coisas e depois dessa história a gente a gente pode ficar mais do que cego, dependendo do que acontecer, né? Então, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.